Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. A RCT11 vale a pena? Venha saber. Bom, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora, segmento de atuação, em que ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 12 mil inscritos e pretendemos chegar a 15 mil. Se quiser nos ajudar a continuar crescendo, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se você quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Além de se tornar membro, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos nosso estudo para certificação CEA. Teve uma casa de research aí, uma casa famosa, que nos doou um curso para certificação. Inclusive, eu vou começar a divulgá-los. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação, a certificação ainda é paga, né? Então, se quiserem nos ajudar a tirar a certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com é o nosso Pix. Por falar em doação, nós recebemos 3 doações. O Reinaldo Rocha e o Miguel Ribeiro não falou nada. E o Vinícius Rinolfi falou assim, ó: Amu, sei que você gosta de diversificar, mas poderia falar também sobre como enxugar uma carteira de FIIs? Valeu, e essa doação que ele fez foi para carteira. Eu já falei sobre esse tópico que ele pediu no vídeo anterior, que lá da carteira do canal. Então, Vinícius, qualquer coisa, vai lá no vídeo, o episódio 37, e procure lá que eu respondi a sua pergunta lá bem superficialmente, porque é muito pontual isso, sabe? Então, qualquer coisa, manda uma mensagem pro e-mail, alguma coisa assim, que a gente pode tentar falar melhor por lá. Durante o vídeo é meio complicado de eu explicar. Enfim, nós temos um canal secundário aí que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. Vai lá e se inscreva para nos ajudar no crescimento e desenvolvimento aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que atendeu o chamado. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos lá. Muito obrigado. Vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo, entre aspas, tá? Diferente do que a gente tem no mercado. Ele é um fundo de tijolo, é um fundo do setor logístico. Contudo, a sua dinâmica funciona de forma híbrida. É como se ele fosse um fundo de tijolo, mas também é como se ele fosse um fundo de papel. Ele tem as suas duas coisas no único fundo. No decorrer do vídeo, lá dentro, eu explico um pouco melhor essa dinâmica. É um fundo que foi lançado no mês 9 de 2019, um fundo de base 100. RISA é a gestora. Mandato híbrido e tem uma boa liquidez diária aí de 1 milhão e quase 1 milhão e 300, 1 milhão e 288 por dia. Tem nota 4 de 5, faz parte do IFIX com 0,34% e conta ali com mais de 3 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo caiu muito, muito mesmo, e atualmente está sendo negociado bem próximo do seu valor justo a um PVP de 1,03. Ele tem 371 milhões de patrimônio e o mercado ainda está aceitando pagar 383. Então note, ele é um fundo de base 100, cuja cota vale 100 e atualmente ele está sendo negociado a 103. Recentemente esse fundo estava a 108, 112. Tendo julho como referência, é um fundo que conta ali com 32 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o seguinte, atualmente o fundo está a R$ 103, mínima de 98 e máxima de 111. Se você observar bem, geralmente eu trago o histórico dos últimos 5 anos. Com esse fundo aqui, o histórico é bem mais recente. Eu trouxe a partir de janeiro de 2021. Por que eu fiz isso? Esse fundo era um fundo de base 1000 e ele desdobrou para base 100. Então, se você pegar aqui, ó, um dia antes do dia 27 de janeiro, pegar dia 26, ele ainda estava na base 1000. E aí, ó, de 1000 para R$100, essa distorção é tão grande que todas essas movimentações recentes aqui não apareceriam no gráfico, tá? Então, por isso que eu passei a trazer ele nesse formato aqui. Então, vamos lá, ó. 27 de janeiro de 2021, do ano passado. Esse fundo estava negociando ali, ó, 130, 140 reais. Ou seja, bastante ágil. E aí, mais ou menos a partir de março, o fundo cai para mais ou menos, ó, 110, belisca 120. Durante o final do ano de 2021, todo o mercado cai. E esse fundo não foi diferente, ele chegou a atingir ali, ó, R$96 na época, inclusive a sua mínima histórica, né? Ele atingiu novamente aqui, ó, R$98, mas já no mês 9, aí é o último ano. Então esses 98 e 33 foi mais ou menos por aqui, ó, no último ano. De lá para cá, o mercado deu uma ensaiada,
principalmente final de 2021 para 2022, o mercado deu uma melhorada, então esse fundo volta a ser negociado ali próximo de 110, ó, próximo de 110, mas, de novo, o fundo vem numa tendência de queda, e atualmente, ó, você pode ver que ele beliscou os R$100 e deu essa pequena recuperada para 103,41, porque recentemente os fundos de tijolos têm conseguido dar uma recuperada. Em termos de entrega, esse fundo fazia umas entregas bem extraordinárias, né, bem constantes. Então é o seguinte, ó, desde que ele passou a ser de base 100, né, pode notar que no ano de 2020 ele ficou um período sem entregar, mas ele entregou duas entregas bem extraordinárias, ó, próximo de 4, próximo de 3. Durante o ano de 2021 teve uma entrega bem extraordinária de R$6, mas agora ele está mais ou menos linearizado, fazendo entregas mais agressivas, ó, de próximos de R$1, mas também fez umas entregas bem agressivas próximos a R$2, ó. Então, esse fundo estava ali entregando 1,50, 1,80, 1,70, 2 e tal. E as últimas entregas anunciadas, ó, foi de 1,20, R$1. E essa queda na entrega dos rendimentos provavelmente assustou as pessoas que estavam acostumadas com o fundo entregando bem acima da normalidade. E por que ele está entregando menos, gente? Por quê? Como esse fundo, parte das suas receitas advém como se fosse um fundo de papel, ele recebe tipo a inflação do dinheiro que ele emprestou. Eu vou explicar isso melhor lá dentro do fundo. Então, como a inflação chegou a ser zerada ou negativa, ora, vai impactar diretamente o que o fundo distribui. Então, o último anúncio do fundo foi de R$1,02. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última subscrição ocorreu entre maio de 2022, bem recente agora. Nesse gráfico aqui, a gente vê as distribuições do fundo, né? Então, ó, 1,12, lá no mês 10 do ano passado, mas você vê, ó, a inflação dispara de lá para cá, ó. 1,44, 1,74, 1,70, 1,50, 1,65, 1,64, 2,2, 1,86. E aí, como teve o arrefecimento da inflação, né, ó, 1,17 e agora R$1,02. Eu estou bem curioso para ver o próximo anúncio. Por quê? Pode ser que o próximo anúncio se mantenha baixo assim, ou venha até abaixo de R$1. E aí eu quero ver os caçadores de cotação ou os caçadores de dividendo, como que eles vão se comportar, né? Provavelmente as cotas podem desabar, abrindo assim uma oportunidade para aquelas pessoas que querem se posicionar no fundo. Então, ó, dia 12 de agosto, o fundo anunciou R$1,02 e pagou no dia 19 de agosto. Ou seja, setembro, nessa semana que estamos iniciando, provavelmente esse fundo vai anunciar aí. Então, novamente, estou ansioso para ver o que isso vai representar, tá? Esse R$1,02... na data de fechamento da cota, 103,29, representava um yield de 0,99, que ainda assim, para ser um fundo de tijolo, apesar de híbrido, eu reputo ser um yield totalmente aceitável, né? Então vamos ver como que o fundo vai se comportar. Esse fundo vem com 17% de yield acumulado, lembrando que ele tem essa dinâmica de ter paga o aluguel normal que o fundo de tijolo paga, mas ele recebe, tipo, a inflação do dinheiro. Eu vou explicar melhor de novo lá dentro do relatório gerencial. Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo. O fundo da própria casa, o RISA de fundos, o RZAK, o fundo da casa tem posição. O MCHF também tem posição, o Habitat. E aqui a gente vê que alguns institucionais se posicionaram nele aí. Agora vamos lá. Dentro do relatório gerencial, o que acontece? Eu era cotista do RZAG na carteira pública do canal e decidi vender e me desfazer do RZAG. Eu sou cotista do RZTR na minha carteira fechada, mas eu ia ser cotista desse fundo na carteira do canal, desisti. Eu sou cotista desse fundo na carteira fechada, o ARCT. Mas o que eu quero dizer para você? Eu ainda vou insistir no RCT, porque eu entendi a tese e eu continuo acompanhando o fundo e tal. Mas a opção de eu parar de ser cotista do fundo nos outros ativos aí é por causa da comunicação da gestora com o cotista. Eu acho que o relatório deles é muito ruim, muito fraco. Muitas informações que eu trago aqui para vocês não estão contidas no relatório. E se vocês estiverem duvidando de mim, não tem como vocês comprovarem pelo relatório. Vocês vão ter que buscar entrevistas com o gestor para ver se o que eu estou falando procede, sabe? Então eu acho que a comunicação deles com o cotista é muito fraca. O relatório é fraco, tem poucas informações também. Então a RISA, ela deveria rever e ver se ela consegue melhorar esses relatórios deles, principalmente explicando essa tese deles. Uma pessoa igual o professor Baroni, que entende tudo,
sabe tudo de fundos imobiliários, eu vi ele se queixando, dizendo que nem ele sabe até quando o RZTR vai pagar R$ 1,25. Como assim, Amu? Ora, se você não sabe, a capacidade geradora do RZTR não é 1,25. Ele tem capacidade de gerar tipo 80, 90 centavos. E ele está entregando um não recorrente. Só que ele não é claro nas informações. Ele nunca divulgou isso para seus cotistas. Como que eu sei até quando que vai essa situação extraordinária do fundo se ele não se comunica com o cotista? Entende? Então, assim, a dinâmica desse fundo, do RZTR, é muito mal explicada pela gestora no relatório, não tem informação. E eu só sei disso porque eu vi outras entrevistas com o gestor. Então, olha só. A RCT é um fundo para investidor em geral, prazo indeterminado, já teve 6 emissões. Taxa que eles cobram 1%, mais 20% do que bater IPCA mais 5% para taxa de performance. Aqui os destaques deles. O dividendo, lógico que é defasado, né? Lá de junho ainda. Então aqui é mais um ponto negativo da gestão. Por quê? Poxa, nós já estamos em setembro. O relatório de agosto, então no mínimo tinha que ser aqui de julho e não de junho. Então é lento o relatório deles, tá? Na época que entregou 1,17, eles têm 9 ativos. E aqui já é o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês. Ó, vou voltar aqui para vocês verem, ó. O patrimônio do fundo hoje é de 371 milhões, beleza? 371 milhões. Só que os ativos que ele tem valem 585 milhões. Então aqui já está a primeira grande coisa assim que esse fundo faz. O que ele faz? Só a título de exemplo, tá? Ele pegou ali um imóvel que vale 585 milhões, os imóveis do fundo, ele pagou 370. Ou seja, tem mais ou menos aí, ó, 200 milhões, entre aspas, de garantia para o fundo se ocorrer alguma eventualidade. É tipo um spread, uma garantia, tipo um seguro para o fundo. Como assim? O que é que o fundo faz? Ele compra os imóveis e paga para o ex-dono do imóvel, ele pagou o imóvel. Só que esse cara, ele consegue recomprar. Então, vale 585, mas o cara consegue comprar pelos 370 milhões. Então, note que esse fundo, teoricamente, não vai ter valorização dos seus imóveis. Mas, em contrapartida, o devedor tem que pagar o aluguel todo mês. E, além disso, sobre esses 370 milhões aí, o cara paga a inflação do período sobre o dinheiro que está lá. Então, é como se, de uma certa forma, o fundo também funcionasse como fundo de papel. Ele é tijolo, porque ele recebe os aluguéis, mas ele é papel porque esse dinheiro é remunerado para o fundo. Então o fundo recebe duas receitas. É por isso que esse fundo aqui, ele paga mais do que um fundo normal de tijolo. Isso é o normal, porque ele tem duas receitas. Não sei se eu me fiz entender. O prazo médio dos contratos do fundo é 7 anos e o cap rate deles é a inflação mais 9. Virando a página aqui, a gente vê o seguinte, ó. Dentro do relatório, eles vão falar muita visão macro e tal, mas ainda assim, eu acho que eles poderiam destrinchar melhor a dinâmica do fundo. O que eles estão mostrando nesse gráfico aqui que eu quis trazer para vocês? Durante o ano, ó, 2022, ó, janeiro, fevereiro, março, o investidor estrangeiro aportou muito dinheiro na bolsa. Se você observar bem nos gráficos de valorização, tanto de ações e fundos imobiliários, durante o final do ano para início do ano, a bolsa deu uma valorizada. Só que aí, de abril para frente, ó, houve fuga do capital. Aí tem a ver com dólar, outras situações também, tá? Mas os investidores estrangeiros saíram da bolsa. Então, como ao invés de eles aportar, eles fizeram foi fazer resgates, saques e tal, a bolsa tende a cair, se o dinheiro tá saindo, né? Então, esse fluxo aqui também, fundos imobiliários é um pouco menos, mas eles também acabam respingando aqui nos fundos imobiliários. Essa fuga de capital estrangeiro. Além disso, aqui a gente vai ver a DRE, mas vai ver outros gráficos também, tá? Outro ponto negativo deles. Aqui a taxa de novo, que eu já falei lá atrás. Na maioria dos seus fundos, eles não detalham por mês. Eles detalham por semestre. Eu lá quero saber o semestre, eu quero saber mensalmente como é que o fundo tá indo, como é que tá se comportando, como é que funciona, sabe? E... sei lá, isso é horrível a forma deles comunicarem aqui. Então, essa DRE deles é horrível. Vamos ver na prática. Lembrando que 15% é o máximo que eu acho aceitável pagar de taxa aí para gestão. Então vamos ver o quanto que esse fundo tem cobrado de taxas aí. Então olha só. Primeiro semestre não incidiu performance aqui, né, no relatório. Vamos ver o que esses 1.674.000
representaram frente aos 29 milhões. Ó, isso aqui vezes 100, dividido por 29,325. Então, no primeiro semestre, as taxas representaram ali 5,70. Então, aceitável, bem abaixo dos 15, né, que eu acho interessante. De onde foram essas receitas aí, ó? O fundo receitou quase 29 milhões dos aluguéis barra esse dinheiro que remunera o fundo e mais 352 mil de dinheiro parado em caixa. Agora, já que ele traz o histórico desde o início, vamos ver o que as despesas do fundo, incluindo administração e performance, representam frente ao que o fundo receitou. Então, até hoje, ele já recebeu 54 milhões. Vamos ver o que essas despesas estão representando frente aos 54 milhões. Ver se está dentro dos 15%, né? Note que quando a performance bate, o trem influencia um pouco mais. Então, olha aqui, ó. 3,1 mais 0,5 aí, que é os 500 mil. Deu 3,6 vezes 100 dividido por 54. Então, no acumulado aí, as despesas estão dando aí mais ou menos 6, quase 7%. É dentro dos 15%, no crivo de taxa, tudo bem. Apesar de ser péssima a comunicação deles aí, ó. Continuando. Aqui ele mostra qual o objetivo deles, o que eles querem fazer, né? Então, eles tinham 14% em dezembro de 2020 no caixa. 0 e 0, caixa tá zerada até junho de 2022. Eles queriam ter 86% em sale-leaseback e build-to-suit. Eles revenderam para alugar e construíram sob medida. Chegou a ser 99% e hoje é 87%. Desse valor, né? Eles desembolsaram já quase que 100% atualmente. Tem 1% ainda a desembolsar. E antes não tinha CRI, chegou a ser 1%. E hoje 13% do patrimônio aí está alocado em CRIs. Ele fala sobre as perspectivas aqui, mas vou até ler para vocês, mas as perspectivas que a gestão tem para os próximos meses é a de carregar a carteira atual em CRIs, em CDI+, até pelo menos o quarto trimestre desse ano. Ou seja, o dinheiro aqui, para não ficar parado em caixa, eles alocaram em CRIs, depois vamos ver se eles compram alguma coisa, ó. Acreditamos que a pressão inflacionária já terá perdido bastante de sua força, fazendo com que não somente o IPCA se mantenha abaixo de um dígito, como a curva do CDI futuro já comece a demonstrar uma possível diminuição. Até lá, a ideia da gestão é evoluir definitivamente na compra de algum dos ativos na Bahia, ou até mesmo no ativo de proteína animal, de forma que os CRIs sejam vendidos e tal caixa utilizado na nova aquisição, mantendo a estratégia original do fundo de se focar sempre em operações de sale-leaseback e somente carregar CRIs nos momentos de necessidade oportunísticos. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: para não ficar parado em caixa, eles compraram CRIs. Mas futuramente eles pretendem vender os CRIs e comprar imóveis mesmo. Aqui está os ativos que ele possui. Então hoje, de toda a carteira dele, somente esse imóvel de Goiânia, tá? Que inclusive nem é um dos maiores do mercado, ó, do seu portfólio. Ele tem 33 mil metros quadrados. Esse imóvel aí, ó, não tem opção de compra. Então esse vai ficar com o fundo mesmo. Todos os demais imóveis possuem opção de compra. Aí pensa comigo, tá? Um inquilino que vendeu um imóvel de 500 milhões, lógico que é o valor total do fundo, tá? Vendeu um imóvel de 500 milhões por 370 milhões. Será que esse cara não vai querer recomprar o imóvel dele, não? Ele vai dar bobeira e deixar com o fundo? Então, assim, eu acho que geralmente esse pessoal aqui vai exercer sua opção de compra, tá? Eu acho que vai acontecer. Então, tá um por um dos ativos que ele possui. Não fica claro aqui também a comunicação conosco. Se no imóvel só é um único inquilino, se tem mais de um inquilino, só fala que é do setor de distribuição, distribuidora de alimentos, transporte urbano, agroindustrial, logística, bebidas, mas ele não traz detalhes. Quer dizer que estão nesse imóvel. Só tem a cervejaria Imperial? Aparentemente só tem um inquilino por imóvel? Enfim, eu não gosto muito da forma como eles apresentam o relatório deles, não. Além disso, como eles já anteciparam, eles têm CRIs no seu portfólio, ó. CDI mais 5, CDI mais 5, CDI mais 3. São CRIs bem agressivos e, ó, foi emitido 18 de fevereiro, 5 de maio, 10 de fevereiro. E são CRIs que têm um bom vencimento ainda. E os valores de mercado, né? Ó, 22 milhões, 16 milhões, 7 milhões. Ele tem um valor considerável aí alocado em CRIs. E os devedores, né? Starbucks, Monte Carlos, Cash.me, são devedores, pelo menos a Starbucks e a Cash.me são mais conhecidas, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RCT são somente essas informações.
eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá no nosso canal secundário Almudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. E nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilhe e diz aí pra nós. Você tem esse fundo imobiliário? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você sabia dessa dinâmica que eu tô te falando? E se você não estiver confiando em mim, como que você confirma essas informações? Então, assim, eu acho a gestão muito falha nesse quesito de se comunicar com os cotistas, com o mercado. E fico decepcionado com a forma como eles se posicionam. Sou cotista do fundo da minha carteira fechada. Jamais colocaria esse fundo na minha carteira aberta, porque na carteira aberta eu tento ser uma carteira mais segura possível. E esse fundo, pela falta de transparência, para mim, o pior risco dele não é nada do que ele tem. É a falta de transparência da gestora para com os cotistas. Então, eu jamais serei esse ativo no meu portfólio público. Esse meu ponto de vista, as críticas, seja o que for, não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir lá na carteira do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Por falar em doação, muito obrigado aí ao Vinícius, ao Reinaldo, Miguel, obrigado de coração pelas doações, saiba que ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.